Muito bem-vindos, mais um podcast da Clínica Batista Fernandes. Hoje vamos falar um assunto muito interessante, que vamos falar sobre liftings, mas vamos falar sobre liftings não do ponto de vista do cirurgião, não do ponto de vista das técnicas, não do ponto de vista do antes e depois, mas sim do ponto de vista do paciente, ou seja, quais são todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, e toda a parte emocional e psicológica que qualquer pessoa que faça um lifting tem que percorrer, ou seja, qual o caminho desde a avaliação até ao pós-operatório final, qual o caminho e qual a parte do paciente, a parte emocional do paciente que é envolvida em todo este processo. Para isso temos cá uma paciente nossa, esteticista, Fernanda Santana, que nos vai ajudar a perceber melhor as indecisões e as decisões tomadas neste processo. Muito bem-vinda, Fernanda Santana, seja muito bem-vinda à nossa clínica e a dar este testemunho. Obrigada, doutora, sou eu que agradeço o convite e é com muito gosto que faço este testemunho. Então vamos começar, Fernanda, a saber qual foi a motivação, como é que tudo isto começou e qual foi o desconforto que a sua face lhe provocou, ou seja, os sentimentos que estiveram à volta desse primeiro sinal de eu preciso de fazer qualquer coisa. Sim, eu estava a sentir-me desconfortável com o meu rosto, porque estava com imensa flacidez e pretendia saber o que é que seria possível fazer para resolver essa situação. Além dessa flacidez que diagnosticou, o que é que mais impulsionou a tomar essa decisão de fazer uma consulta ou fazer... O que é que mais impulsionou? Pronto, embora eu seja esteticista, eu sempre fiz procedimentos e tratamentos a nível de estética. Sempre tive esse cuidado, mas com a idade a pele tornou-se cada vez mais flácida. Então muitas vezes olhando ao espelho eu não conseguia perceber a grande flacidez que tinha, porque já ia fazendo um pouco de batota, já esticava a cabeça. Então quando é que eu me apercebi seriamente? Quando ia na rua e inadvertidamente olhava para a minha imagem numa montra e aí sim conseguia perceber que aquela não era eu. Muito bem. Daí o ter vindo... Daí a sua decisão da primeira consulta. Então vamos agora falar sobre, depois dessa decisão de fazer uma consulta, como é que escolheu a quem fazer essa primeira consulta e quais foram as suas emoções e quais foram os seus sentimentos durante essa primeira consulta. Eu já tenho clientes que são também clientes da doutora Fátima e já tinha uma noção do vosso trabalho como equipe. Essa foi a primeira razão para fazer a consulta convosco. Depois, nessa consulta, eu senti-me muito entendida em todas as questões que eu tinha a pôr. E pronto, e foi-me dito que, dado o grande grau de flacidez, o mais indicado para mim seria fazer uma cirurgia plástica. Lifting. Um lifting, sim. Muito bem. E depois de ter sido esse o diagnóstico, depois de ter discutido várias técnicas e várias opções, depois de ter tido esse diagnóstico de o resultado será melhor se fizer um lifting, diga-me quais foram os seus medos, quais foram as suas ansiedades, como é que foi o seu estado de espírito antes de marcar o lifting, como é que ficou o seu estado de espírito entre diagnosticar uma flacidez que requeria um lifting até à sua mentalização de vou marcar então um lifting. Como é que foi essa fase? Emocionalmente. Senti alguns receios, nomeadamente o ter que passar por uma cirurgia com anestesia geral. Também senti um pouco de receio, não fosse eu ficar demasiado e perdesse a minha identidade visual.
e pronto, eram basicamente estes os meus receios. E sobretudo estar a fazer uma cirurgia que não era obrigatória. Fisicamente não precisava de fazer a cirurgia, era uma opção de ser operada. Sim, foi a opção minha porque é assim, emocionalmente, esta cirurgia é tão válida como as outras para mim, porque nós, quanto melhor estivermos connosco, melhor estamos com tudo e com todos. Claro. Essa é a grande razão que me levou a fazer a cirurgia. Depois de ter decidido a cirurgia, qual foi a sua experiência com a equipa? Foi a melhor experiência possível, porque fui muito bem acompanhada, fui muito bem esclarecida, tanto na entrada para o bloco, sentia-me confiante e à vontade, porque já tinha tudo muito lúcido na minha cabeça, e a equipa é fabulosa, e acabei por acordar mais tarde, já depois da cirurgia, num quarto, sempre acompanhada por uma enfermeira, extremamente cuidadosa, que sempre me perguntava se eu estava com dor de cabeça, se estava tudo a correr bem, e eu posso dizer que foi fabuloso, porque eu não tive uma única dor, nada de dor, zero dor, e nesse mesmo dia tive alta e já fui dormir a casa. Portanto, isso para si foi o momento mais importante. Foi maravilhoso. Sim, o momento muito mais importante. A seguir a ter ficado 2 dias em casa, ou 3, com o penso, como é que foi, agora conte-nos pormenorizadamente, como é que foi a vinda à clínica, o primeiro penso e todo esse percurso que fez na clínica, com as pessoas, com as terapeutas, com as recepcionistas. Como é que foi essa ligação, essa sua ligação à equipa? Continuei a ser excelentemente acompanhada. Foi-me feita uma drenagem linfática, foram retirados os drenos, o que me deixou um grande alívio. Voltei mais tarde à clínica para retirar os pontos, para fazer mais drenagem, mais tratamentos, e a cada vez que vinha sentia uma grande melhoria e um grande alívio. Então, Fernanda, estava-me a dizer que teve essa empatia com as terapeutas, que funcionou tudo muito bem. Em relação às nódoas negras, em relação à cara inchada, qual foi a sua... Não tive nódoas negras, doutora. Nada? Nenhuma. Cara inchada, sim. Sim, que foi desinchando progressivamente. Pouco e pouco, sim. Muito sim, bem. Sim. Então, Fernanda, quando é que sentiu que tinha valido a pena? Senti quando as pessoas me elogiavam, quando ninguém se apercebeu que eu tinha feito uma cirurgia, que não tinha marcas absolutamente nenhumas, e que eu me olhava ao espelho e me sentia perfeitamente comigo mesma. Muito bem. Eu gostava de falar consigo sobre outro assunto, como esteticista, porque não é só a pessoa fazer um lifting e a pele estar maltratada, estar com pigmentos, estar com poros abertos, estar com rugas. Ou seja, qual é o seu conselho? Depois de nos ter dado este belíssimo testemunho de todas as emoções que se passam neste percurso de pré e pós-operatório do lifting, qual é o seu conselho também para as pessoas começarem mais cedo, antes de fazer o lifting, a tratar bem a pele? E como é que a Fernanda, qual é o seu posicionamento perante isto? Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, deve começar a cuidar da pele. Tanto aos 12 anos, com um protetor solar, a limpeza à noite e um protetor solar. A partir daí, há cuidados que têm que se ter até ao fim da vida, até porque a nossa pele é o nosso órgão de registros. Se a pessoa não tem cuidados com a pele, é assim, pode fazer um lifting, mas não vai ter a beleza na pele. Vai apenas a luminosidade, a coloração. Sim, porque exatamente. Depois, mesmo não tendo flacidez, as micro-rugas são visíveis, e tudo isso faz parte de um cuidado ao longo da vida. E também, no pré-operatório,
tem que se ter um cuidado muito maior com a nutrição e a hidratação da pele, assim como no pós-operatório, porque a pele, ao ser esticada, ela precisa de uma maior nutrição para que não surjam micro-rugas. E não suja também, e não tenha qualquer dificuldade na cicatrização. Sim. A pele, ao ser tratada, também nos exatamente, facilita a cicatrização. Muito importante também aplicar nas cicatrizes a mesma nutrição e hidratação que se aplica no rosto. E depois ainda há o facto que a Fernanda gosta muito de falar e que já falamos anteriormente, que é a parte alimentar. Exatamente. Ou seja, como é que as pessoas se têm que alimentar para conseguir que seja um sucesso completo a cirurgia com o tratamento de pele e com a alimentação. Sim. É fundamental. Porque a pele, nós temos que a cuidar sempre em duas vertentes. De dentro para fora, com uma alimentação saudável e natural, e de fora para dentro, com tratamentos e cosmética adequada a cada tipo e estado da pele. Não fazendo isto, os os resultados não são... Claro. Muito obrigada, Fernanda. Foi claro e evidente. Obrigada. Espero que tenha ajudado muita gente. Espero que as pessoas se identifiquem com os seus receios. E, mais uma vez, agradeço a todos por nos assistir e podem nos seguir no Apple Podcast, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada a todos. Quero também acrescentar que a equipe que me acompanhou é de uma excelência à parte. Digo isto porque ao longo da minha vida profissional acompanhei e tive muitas clientes que faziam cirurgias ao rosto, e o que eu via há 20, 30 anos atrás não tem nada a ver com o que se vê hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil, é indolor e isto dá-nos uma satisfação que não tem preço. Consegue-se olhar para alguém e ver que a pele está tratada. Muito obrigada mais uma vez, Fernanda. Obrigada, eu, Muito obrigada.